Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Vamos dar início ao nosso dia, ou se você está ouvindo um pouco mais tarde, vamos dar continuidade à nossa jornada nesse dia, buscando a presença de Deus, sempre fazendo dele o primeiro, fazendo dele a referência. É assim que nós precisamos exercitar a nossa fé, agindo sempre em fé, colocando Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe nesse desafio, nessa jornada, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se, espalhe a santidade bíblica. Vamos fazer isso com alegria, nesse tempo tão precioso que o Senhor tem dado a todos e cada um de nós, em nome de Jesus. Do Evangelho de João, aqui no capítulo 5, um milagre, que, como sempre digo, em João, milagre não é milagre, milagre é sinal. É sinal de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador, o Messias, encarnado, que tomou o seu lugar junto aos seus seguidores, num projeto de redenção, e o fez com excelência, pagando com o seu sangue na cruz do Calvário a dívida, que era uma dívida humana, uma dívida de rebeldia, e ele nos resgatou. Glória a Deus por isso, né? Então, todo o Evangelho de João, milagres vão acontecendo, e João olha com muito carinho, muito cuidado, e chama aqueles milagres de sinais, sinais que mostram que Jesus é o Cristo. E aqui, no capítulo 5, Jesus visita o tanque de Betesda, e esse lugar era um lugar, habitação praticamente, habitação de muitos enfermos e doentes de várias categorias, uma multidão de enfermos aqui no versículo 3, né? Também lista que estava ali cegos, paralíticos e coxos. Certamente haviam enfermos de outras categorias, mas estas são figuras de pessoas que estão precisando de ajuda, figuras de pessoas excluídas, de pessoas que não somente se sentiam incapazes, impotentes diante dos desafios da vida, mas realmente eles eram deixados de lado pela vida, né? pela sociedade, pelas circunstâncias. E nesse momento está acontecendo aqui em Jerusalém, o tanque de Betesda fica na cidade de Jerusalém, na parte baixa da cidade de Jerusalém, está acontecendo uma festa. Então certamente é um tempo de grande tumulto, de grande movimento em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, em vez de ir em direção à festa, aos sacrifícios, à celebração, ao lugar das pessoas bem vestidas, aos rituais do Antigo Testamento sendo performados pelos líderes religiosos, Jesus pega uma escadaria e vai descendo até aquela pequena piscina, aquele tanque de água, o tanque de Betesda, e ali encontra este paralítico. O que a Bíblia fala aqui no versículo 6 é que Jesus, vendo-o deitado ali naquela maca, e sabendo que ele estava ali há 38 anos, ou há muito tempo, né? Depois é que a Bíblia vai falar que era 38 anos, Jesus aborda ele, perguntando se ele quer ser curado, e Jesus cura, orienta, salva esta vida. Eu quero chamar a tua atenção simplesmente para o fato de que Jesus não foi para o lugar da fama, da festa, de gente cheirosa, famosa, aplaudida, muvuca, né? Bastante comilança. Não, Jesus foi para um lugar de escassez, um lugar de desesperança, um lugar onde havia muita gente, mas solidão é uma palavra que expressa o que aquelas pessoas estavam vivendo. Jesus foi para o lugar onde as pessoas estavam em necessidade. Sabe,
o que isso comunica a mim e a você é que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Deus da igreja, está olhando para a aflição das pessoas. Algumas estão em aflição há muito tempo. E a palavra de hoje vem dizer a todos e cada um de nós, não vamos perder a esperança. Vamos continuar confiantes, vamos continuar crendo, vamos continuar esperando pela aproximação do Senhor Jesus em direção à nossa causa, à nossa luta. Eu lamento muito, nós estamos no ano de 2025, enquanto estou gravando esta mensagem, comecinho do mês de outubro deste ano, e muitas notícias extremamente difíceis chegam aos nossos ouvidos todos os dias. Exatamente nesse tempo, percebemos uma perseguição religiosa contra os nossos irmãos cristãos lá na Nigéria, muito acirrada, muito pública, muito escancarada, todo mundo está vendo. E eu fico olhando para textos como esse e oro por eles, dizendo, Senhor, tem misericórdia e vem em direção àqueles que estão sem esperança, aqueles que estão com medo, aqueles que estão precisando da tua intervenção. Uma coisa muito gostosa de olhar para esse texto é que aquilo que é bem natural de todos nós preferimos os bons lugares, os lugares bem frequentados. Jesus não dá muito valor para estas coisas. Sabe o que Jesus dá valor? Jesus dá valor para o coração daquele que clama. E se você clamar por ele no dia de hoje, você vai ver que ele vai vir em tua direção. É isso que Deus ama fazer. E a igreja do Senhor Jesus precisa imitar os passos do Senhor Jesus e ir após ele, para que a vida e a vitória persistam, apareçam em nosso ministério. Vamos orar hoje de maneira muito especial pela igreja perseguida, pelas pessoas que estão em sofrimento e por aqueles que estão esperando por um milagre. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor atenda a nossa oração. Vamos lá? Pai de amor, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti em humildade, em gratidão, porque o Senhor é bom. A Tua palavra, Senhor, é rica em inspiração e direção. E nesta oportunidade, Senhor, diante do Senhor, nós clamamos, especialmente pelos irmãos cristãos ao redor do mundo, que estão sendo perseguidos, e eles estão firmes, não estão negando esta fé. Nós clamamos que o Senhor os abrace. Ó Deus, sabemos que estes que estão sendo mortos por causa do Teu Evangelho não são os primeiros mártires. Muitos outros já, Senhor, deram o seu sangue por esta causa. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor levante a Tua igreja nesses dias, numa revolução de amor, numa revolução de intercessão, numa revolução de avivamento, trazendo vida, trazendo paz para o nosso mundo, esse mundo tão lindo que o Senhor criou e confiou a nós. Nós, Senhor, pedimos perdão, Senhor, porque estamos administrando de forma muito equivocada, mas sabemos que o Senhor é capaz de nos colocar de volta nos trilhos e de trazer o Teu povo de volta para os Teus braços. É esta bênção que nós pedimos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te dê um tempo muito abençoado na sua jornada, na sua caminhada, em nome de Jesus. Um forte abraço.